Vamos conversar agora com a deputada Letícia Aguiar, do PSL. Ela vai falar sobre as ações do Legislativo no primeiro semestre de 2020, Kate. Bom dia, deputada. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos da Rede Alesp, bom dia a todos os ouvintes, a toda a equipe também aí empenhada em desenvolver um bom trabalho informativo, né, para a população paulista. Estou à disposição aqui da Rede Alesp. Legal, eu quero agradecer demais a participação da deputada e a gentileza em atender ao nosso convite. Para começar, deputada, nós estamos no 6º mês de 2020 e praticamente as medidas de combate à Covid-19 acabaram tomando conta da pauta dos últimos meses e nem poderia ser diferente. Que avaliação a senhora faz desse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Casa para minimizar os impactos do coronavírus aqui no estado de São Paulo? Veja, Daniel, todos os esforços agora nesse período que nós estamos passando da Assembleia Legislativa estão dedicados, focados e empenhados na pandemia, né, para que a gente possa retornar às atividades normais o quanto mais rápido possível, porque está nessa situação caótica, né, e de saúde, que essa preocupação do vírus, né, de pessoas que estão sendo infectadas, e também essa questão caótica econômica, financeira, também nos preocupa. Então, a Assembleia Legislativa, né, os deputados todos estão muito empenhados em se dedicar, né, a projetos que a gente possa passar por esse momento, por esse cenário sensível, com o impacto mais reduzido possível, né? Nós, além de apresentar diversos projetos, né, que versam justamente sobre esse tema do combate à pandemia, também fizemos aí um pacote de redução de medidas para reduzir o custo da Assembleia Legislativa, seja no nosso salário, que nós reduzimos o nosso próprio salário em 30%, verbas de gabinete e outros contratos diversos da Assembleia Legislativa, e esse pacote de economia gerou aí 320 milhões de reais que foram destinados para o combate à pandemia. Então, é uma somatória de esforços de todos os setores, né, para que a gente possa voltar à normalidade e se adaptar a esse novo normal. Certo. Deputada, estamos vivendo um momento, então, de reabertura econômica, quer dizer, já existe esse plano aí de retomada das atividades. É uma medida que ainda gera polêmica e discussões, né? Aí depois de quase 3 meses aí de quarentena. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua visão sobre esse aspecto, então, de retomada de atividade. Bom, Caterina, sempre fui a favor da flexibilização. Eu entendo que a gente precisa poupar todos os grupos de risco, e as pessoas que podem e conseguem, fiquem em suas casas. Tem pessoas que, mesmo agora com a flexibilização em algumas cidades, elas podem continuar trabalhando em suas residências, e que assim fiquem. É importante a gente tentar aglomerar um menor número de pessoas com o objetivo, né, de reduzir os impactos da pandemia. Mas veja, tem pessoas que não têm essa opção, que elas só ganham alguma coisa, só ganham o seu salário, o seu rendimento, se forem à rua, se saírem de suas casas para trabalhar. Então, por isso que o poder público precisa desenvolver políticas públicas nesse período de pandemia, voltando esse olhar para os informais, os pequenos comércios, os estabelecimentos comerciais que geram renda local importantíssimo, geram emprego local, as próprias indústrias, né? Nós temos aqui no estado de São Paulo indústrias grandiosas que geram muito emprego, geram renda e economicamente são fundamentais para o desenvolvimento do estado de São Paulo, que é um estado muito pujante economicamente. Então, eu entendo que a gente precisa flexibilizar sim, né, especialmente olhando a característica individual de cada município, seu histórico populacional, seu histórico de dia a dia, de rotina, e nos adaptarmos a esse novo normal. E eu entendo que o poder público precisa desenvolver medidas para dar fôlego financeiro a esses pequenos comerciantes, né, que estão sufocados, preocupados, muito infelizmente já fecharam suas portas, né, e não se sabe se um dia vão conseguir retomar suas atividades. Então, eu entendo que
a gente tem que, sim, focar na questão da saúde, mas a saúde mental e a saúde financeira da população também são fundamentais. Deputada, a senhora é uma parlamentar muito conhecida na região do Vale do Paraíba. A senhora é natural de São José dos Campos e eu entendo que a senhora deve escutar muitas demandas de comerciantes e lideranças aí da região. Eu queria que a senhora compartilhasse com a gente como tem sido a articulação para ajudar na retomada econômica aí no Vale do Paraíba. Exatamente, Daniel. Aqui no Vale do Paraíba existe um grupo que se chama Desenvolve Vale, que são um grupo de empreendedores, seja microempreendedores ou grandes empreendedores, que são aqui da região, que criaram esse grupo com o objetivo de desenvolver políticas públicas relacionadas a empreendedorismo, a economia, a renda, a geração de emprego, a networking entre eles, para parcerias comerciais, que são importantes para a nossa região. Recebi constantemente aqui representantes da Desenvolve Vale, também representantes de diversas categorias, transporte escolar, aplicativos, comerciantes em geral, enfim, todos eles preocupados e fazendo um pedido de socorro. É exatamente isso, né? Porque é essencial para eles trabalhar e se sustentar e sustentarem suas famílias. E foi o que eu disse anteriormente aí à Caterina, né? É importante que o poder público olhe de maneira atenciosa para cada caso, para cada situação, para cada categoria, né? Ouvir, né, o que eles têm a dizer, eles que estão ali no dia a dia, que estão vivendo isso, que sabem das suas dificuldades. Todos eles, muitos deles falando, muitos fecharam, né? Outros estão nesse processo de quase fechamento, né? E outros estão dizendo, olha, eu não vou suportar mais 30 dias desse jeito, né? Agora, aqui em São José dos Campos, que é a minha cidade, começou a flexibilização, né? Com algumas regras, as regras de distanciamento, quantidade de pessoas dentro do estabelecimento, as regras de higiene, que nós concordamos, e o próprio comércio não é contrário a isso, é favorável. Eles só queriam que isso tivesse sido feito antes, né? Antes de ter tantas demissões em massa, antes de ter tantas portas fechadas. E também nós temos aqui na região, que é muito forte, Daniel, que são as indústrias, né? Nós somos um grande polo tecnológico, né? Que produz muitas coisas até para fora do Brasil. Aqui fica a Embraer, né? Aqui na região. Aqui fica o ITA, né? Um polo de desenvolver mentes brilhantes, de cientistas brilhantes. Então, veja que faltou, a meu ver, né, do poder público, do governo do Estado de São Paulo, uma abertura de diálogo com essas pessoas. Nós fizemos, inclusive, uma reunião com o vice-governador do Estado de São Paulo, a meu pedido, colocando, né, o cluster aeroespacial em contato com o vice-governador para que eles falassem da necessidade deles, né? Por exemplo, a abertura de crédito, o crédito do ICMS, são coisas que eles pedem essa flexibilização há muito tempo e ela, infelizmente, não acontece. Então, o nosso objetivo é fazer esse intermédio em busca de solução para que esses empregos sejam mantidos, para que esses comerciantes consigam ter fôlego financeiro, porque eles só querem trabalhar. E o poder público não pode ser um empecilho para quem deseja trabalhar e produzir para o seu país. Certo. Deputada, foi anunciada, então, pela Assembleia Legislativa a retomada das atividades aqui da Casa, as comissões, quer dizer, os projetos passam, então, a tramitar aí nesse ambiente virtual. Como que a senhora vê essa medida? Quer dizer, ela é essencial aí nesse momento que nós estamos vivendo? Sim, Caterine, fundamental, porque nós precisamos nos adaptar a esse modo de operação, né? Se a gente não pode fazer essas comissões, as sessões plenárias presenciais, então todo mundo se adapta um pouquinho, colabora um pouquinho e façamos aí as sessões remotas, que funcionam, que tem dado certo, melhor do que ficar com tudo parado, com tudo afastado, e muitos projetos importantes para serem votados, que esses projetos, antes de ir para a plenária, para a votação de todos os deputados, eles passam
pelas comissões da casa, né? Existe todo um processo. Então, quanto antes a gente puder dar celeridade nisso, melhor, até porque esses 6 primeiros meses praticamente foram, entre aspas, perdidos, né? Projetos importantes parados por conta desse momento sensível que nós estamos. Então, eu acredito que agora, a partir de agora, a retomada dessas comissões, mesmo que virtualmente, vão ser fundamentais para que a gente possa dar resultado para a população que tanto pede, que nos cobra, que participa, que quer saber como é que estão os projetos, o andamento dos projetos. Então, eu acredito que vai ser bem positivo. É uma questão de adaptação, que os deputados já estão adaptados e acostumados com esse novo cenário de sessões remotas. É isso aí, deputada. Tem um outro assunto que nós gostaríamos de tratar com a senhora, porque a senhora integra o grupo PDO, que vem fiscalizando as ações do governo do estado de São Paulo, inclusive fazendo diligências em alguns locais. Alguns contratos, inclusive, vêm sendo analisados por esse grupo de parlamentares. Eu gostaria que a senhora explicasse para o público que acompanha o Jornal da Rede Alesp que trabalho é esse que vem sendo desenvolvido pelo grupo PDO e o que esse grupo já identificou. Daniel, o grupo PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento, ele foi criado pelo Sargento Nery, deputado colega nosso da Assembleia, com o objetivo de fiscalizar o uso dos recursos nesse período de pandemia, né? Assim que nós votamos o decreto de calamidade pública, eu, inclusive, consegui aprovar uma emenda importante nesse decreto, uma emenda de minha autoria, que prevê transparência e publicidade dos recursos utilizados durante a pandemia. Mas, além disso, além dessa emenda da transparência que foi aprovada, e eu fiquei bastante satisfeita com ela, mas fora isso, nós temos que fazer a nossa principal atribuição, que é justamente fiscalizar o orçamento, o poder executivo, né? Se está sendo utilizado de maneira correta, transparente, responsável, se não está tendo um superfaturamento em compras e contratos, se não está havendo descaso com o uso desse recurso público, se não há desvio do dinheiro público, se não há contratos com irregularidades, que pode dar uma improbidade administrativa. Então, nós estamos fazendo esse conjunto de ações. Então, nós temos uma equipe técnica, jurídica, que faz o levantamento desses contratos, estuda esses contratos. A partir do momento que nós identificamos algum contrato com irregularidade, nós vamos até o local, visitamos o estabelecimento, seja ele um estabelecimento como um hospital, né, ou seja uma empresa fornecedora de algum insumo relacionado ao Covid-19, e a partir daí, né, a partir da junção das informações do contrato, né, com a nossa vistoria, nós juntamos todas as informações e, se de fato for comprovado irregularidades, nós acionamos, nós fazemos as denúncias para os órgãos competentes, como o Ministério Público, seja estadual, seja federal, quando é o caso, e Tribunal de Contas também, né, sempre balizados pela nossa equipe jurídica. Nós estivemos, não sei se já deu 30 dias, nós estivemos em Itapevi, numa fornecedora de aventais de máscaras, onde nós identificamos um contrato irregular de 14 milhões de reais, fomos até o local, de fato havia irregularidades, fizemos a denúncia ao Tribunal de Contas e o próprio governo, ciente desse trabalho do Grupo PDO, recuou desse contrato, cancelou esse contrato de 14 milhões. Então, veja que é um grupo realmente de parlamentares técnico, sem ideologia, porque ele é suprapartidário, diversos partidos fazem parte desse grupo, com o objetivo de ser responsável com o uso do recurso público, né? Porque recurso público é recurso das pessoas, é suor do trabalho das pessoas, é imposto que a população paga e ele tem que ser respeitado e ser direcionado para o que realmente precisa, sendo otimizado os seus recursos, sendo feito de maneira eficiente. Sem dúvida. Deputada, nós sabemos que existe aí uma divergência quanto ao posicionamento do governo federal e dos estados e municípios, né, no que diz respeito às medidas aí do combate ao novo coronavírus. Qual a avaliação que a senhora faz das medidas, então, que estão sendo tomadas pelo governo federal e também das recomendações que estão sendo passadas para estados e municípios? Veja, o Ministério da Saúde tem como objetivo, né, o principal objetivo do Ministério da Saúde é, claro, salvar a vida, preservar vidas. A gente sabe que
pandemia é um cenário sensível e novo para todo mundo, para todos os gestores públicos, né? Sejam eles de todas as esferas, estadual, federal, estadual ou municipal. E eu entendo que a principal ferramenta que o Ministério da Saúde tem, além da destinação dos recursos, da liberação de recursos, inclusive aqui para a região do Vale do Paraíba, foram mais de 280 milhões de recursos destinados pelo governo federal para ser um socorro a esses municípios e a esses estados que tenham aí também um número maior, né, de número de pessoas impactadas pelo Covid, é também a somatória de esforços, né, de união de esforços, porque a gente não pode também achar que só um setor tem que fazer a sua parte. Acho que todos têm que fazer a sua parte. Governo federal, governos estaduais, prefeituras municipais, autoridades políticas no geral, população precisa ser colaborativa também e fazer a sua parte para que nos adaptemos ao novo normal. A gente tem que saber que a partir de agora não vai ser como antes, né? Todo mundo se adaptando ao novo normal, como é o caso da flexibilização, da gente ter essa abertura de comércios com algumas regras, né, pré-estabelecidas. Então, todo mundo se adaptando ao novo normal e torcer e ajudar para fazer dar certo, né? Às vezes, a competição política fica acima dos interesses da população e isso a gente lamenta muito. É importante que o gestor público entenda que ele está ali representando pessoas e não siglas, né? As pessoas são mais importantes do que tudo. Então, eu entendo que é hora de somar esforços e não brigas político-partidárias que só atrapalham nesse momento. Legal, nós conversamos com a deputada Letícia Aguiar, do PSL, que fez uma análise das ações que vêm sendo realizadas pelo governo federal, bem como o trabalho da Assembleia Legislativa em meio à pandemia. Deputada, quero agradecer demais a sua participação e desejo sorte nessa caminhada, sempre no combate à pandemia do novo coronavírus, e boa semana para a senhora. Obrigada, Daniel, Caterina, todos aí da equipe da Rede Alesp. Obrigada pelo espaço, parabéns pelo trabalho importante de informação. Quando precisar, estamos à disposição. Um beijo a todos, Deus abençoe. Obrigada, até a próxima, deputada.